resolver duas questões de combinatória da nossa apostila de RLM com questões da banca Funvap. Essa questão 46 diz assim: de quantas maneiras distintas pode-se colocar 7 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 4 bolas na primeira urna, 2 bolas na segunda urna e 1 bola na terceira urna? Isso aí nós vamos utilizar a fórmula de combinação, que é essa fórmula que eu destaquei aqui, porque a ordem que essas bolas são colocadas na urna não importa. Digamos que você coloque as bolas A, B, C e D na urna. Isso aí é a mesma coisa de você colocar as bolas B, C, D e A nessa urna. Elas vão ficar juntas, então a ordem não importa. A fórmula de combinação, então, quando você for escolher as 4 primeiras bolas para colocar na primeira urna, vai ser combinação de 7 elementos tombados 4 a 4, porque você tem 7 bolas disponíveis e você vai escolher 4 para a primeira urna. Quando você escolhe as 4 bolas da primeira urna, sobram 3 bolas para a segunda urna. Então, é 3 bolas. Você vai escolher quantas bolas para colocar na segunda urna? 2. Então, combinação de 3 elementos tombados 2 a 2. Mas quando você tinha 3 bolas aqui para a segunda urna e você escolhe 2, sobram quantas para a terceira urna? Apenas 1 bola. Então, não precisa nem utilizar a fórmula de combinação para a terceira urna. Você só vai ter uma possibilidade aí. Combinação de 7 elementos tomados 4 a 4, é só utilizar essa fórmula aí. Vai ficar 7 fatorial, 7 menos 4 é 3, dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. A soma dos dois números que estão aqui embaixo, na fórmula de combinação, é sempre o número daqui de cima. Ó. 3 mais 4 é 7, e aqui em cima 7 fatorial. Depois, vamos fazer a combinação de 3 elementos tomados 2 a 2, é 3 fatorial. 3 menos 2 é 1 fatorial, vezes 2 fatorial. Multiplicar por 1 não vai mudar nada, então você pode eliminar o 1. Vamos desenvolver o 7 fatorial até chegar ao 4 fatorial. Fica assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. No denominador, nós temos 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicar por 1 não muda nada. 3 vezes 2, 6. E aí, vezes 4 fatorial. Esse 3 fatorial nós transformamos no 6. E o 4 fatorial, mantivemos o 4 fatorial. O 3 fatorial nós vamos desenvolver até chegar ao 2 fatorial. Então, fica 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo. E aí, mantém o 2 fatorial. E agora, o que é que nós vamos fazer? Esse 6 nós podemos eliminar com esse 6. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Vai ficar só 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Vezes. Esse 2 fatorial eliminamos com o 2 fatorial. Dividir por 1 não muda nada. Sobra apenas o 3. 3 vezes 35, 105. Então, você tem 105 maneiras distintas de colocar essas bolas nas 3 urnas. Alternativa correta, letra E. Questão 47. Quantos quadriláteros convexos, quadrilátero, quantos lados? 4 lados. Convexos distintos podem ser formados com 8 pontos distintos que estão sobre uma circunferência. Já construí a circunferência, coloquei os 8 pontos distintos. Por exemplo, uma maneira de você formar um quadrilátero é você escolhendo 1, 3, 5 e 7. Quando você fecha esses 4 pontos aí, você forma um quadrilátero. E ele é convexo. Para ser convexo, é que se você escolher qualquer ponto aqui do quadrilátero e escolher outro ponto, quando você fizer o segmento entre esses 2 pontos, não vai ter nenhuma parte do segmento fora. E quando é que não é convexo? Por exemplo, se você pegar uma figura dessa maneira aqui, ó. Essa figura ela não vai ser convexa. Por quê? Você pode pegar um ponto aqui dentro da figura e outro ponto. Quando você liga eles dois, vai ter uma parte do segmento que vai ficar fora da figura. Aí, nesse caso, não é convexo. E toda vez que você escolher 4 pontos, no caso aí nós escolhemos 1, 3, 5 e 7. Toda vez que você escolher 4 pontos, só vai ter um quadrilátero formado com esses 4 pontos.
não tem como ter um novo quadrilátero. Se você mudar a ordem, por exemplo, eu escolhi aí 1, 3, 5 e 7. Mas se você escolher outra ordem, esses mesmos 4 pontos aí, se você fizer 7, 5, 3, 1 e fechar, isso aí é o mesmo quadrilátero. Então, sempre que você escolher 4 pontos, você só forma um quadrilátero distinto. Porque a ordem aí não importa, sempre vai ser o mesmo quadrilátero. Ou vai ser o mesmo quadrilátero ou não vai ser quadrilátero. Então, só conta uma vez mesmo. Se você fizer essa ordem, aí vai deixar de ser um quadrilátero convexo. 7, 3, 1, 5 e 7. Escolhi os mesmos pontos, mas isso aí não é um novo quadrilátero convexo, porque aí é não convexo. Se você escolher um ponto aqui e outro ponto aqui, e ligar e fizer o segmento entre esses dois pontos, ele vai ficar um pedaço fora do quadrilátero, fora da figura. Então não é convexo. Então o que é que nós temos aí? Nós vamos ter combinação de 8 elementos, tombados 4 a 4. 8 elementos porque você tem 8 pontos distintos para formar um quadrilátero. E você precisa de quantos pontos para formar um quadrilátero? Você precisa de 4, que são os vértices aí. Por exemplo, um outro quadrilátero seria 8, 2, 4, 6. E aí você fecha aqui. Seria um outro quadrilátero. Utilizando a fórmula de combinação, vai ficar 8 fatorial. 8 menos 4 é 4, dividido por 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Nós vamos desenvolver o 8 até chegar ao 4 fatorial, fica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes. Esse outro 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Multiplicar por 1 não muda nada. Então vai ficar aqui 24. Esse 4 fatorial elimina com 4 fatorial. O 8 e o 24 nós podemos simplificar. 8 divide por 8. 8 dividido por 8 é 1. Aí vezes 7, vezes 6, vezes 5. E o 24 dividido por 8 é 3. Então nós simplificamos aí primeiro por 8. Multiplicar por 1 não muda nada, então nós podemos eliminar esse 1. O 6 ele divide por 3. Então nós vamos simplificar aí por 3. Vai ficar 7 vezes 6 dividido por 3 é 2. Então você vai tirar o 6 e o 3 e colocar aqui em 2. Porque o resultado da divisão de 6 por 3 é 2. Vezes 5. 7 vezes 2, 14. Vai ficar 14 vezes 5. E 14 vezes 5, 70. Então você vai formar 70 quadriláteros distintos utilizando esses 8 pontos aí. A alternativa correta, letra B. Valeu!